Olá e boas-vindas a mais uma exploração aprofundada. O nosso tema de hoje foca numa revolução que é meio silenciosa, mas, absolutamente urgente. Uhum, com certeza. É algo que está virando as salas de aula e até os ambientes de treinamento nas empresas, sabe, de cabeça para baixo. Uhum. Que é essa transição definitiva do ensino tradicional e passivo para as metodologias ativas de aprendizagem. E o material que a gente tem hoje para embasar essa discussão é riquíssimo. Muito. Nós mergulhamos nos guias visuais e nas apresentações daquele projeto O Além do Cubo, sabe? Sim, sensacional esse material. Pois é. E a gente também dissecou umas transcrições de vídeos e aulas completas do canal Link Digital e também da Confraria Revolucionar. Uhum. E, bom, a aplicação prática disso tudo no dia a dia. Exato. E a nossa missão hoje, para quem está acompanhando a gente, é justamente desconstruir a mecânica dessa transformação. Perfeito. A gente quer entender como pegar o estudante, que, bom, por séculos foi tratado como um mero recipiente ali, né, de fatos, e transformar essa pessoa no protagonista absoluto do próprio aprendizado. É uma mudança gigantesca de paradigma, né? É. E a gente vai mapear o arsenal de 9 práticas que estruturam essa mudança e também entender como o papel de quem ensina passa por uma evolução profunda. Deixando de ser o detentor do saber para se tornar um mentor, sabe? Um mentor indispensável. Uhum. É uma mudança estrutural mesmo. E, bom, para ilustrar o tamanho dessa quebra de expectativa, a gente precisa olhar para como fomos condicionados a aprender até agora. Sabe que sempre que a gente começa uma análise desse nível, eu gosto de buscar uma memória universal. E a imagem que me vem à cabeça quando eu penso no modelo tradicional é, muito clara. Qual seria? É sentar numa daquelas cadeiras de madeira duríssimas lá na escola. Nossa, clássico. Dor nas costas total. Nossa, sim. Aí você abre o livro e passa os próximos 50 minutos só copiando o que o professor está escrevendo no quadro. De forma totalmente mecânica, né? Totalmente. E, pra mim, é uma experiência idêntica a entrar num táxi, sentar no banco de trás e, sei lá, ficar olhando a paisagem passar. É uma ótima analogia. Não decide a rota e, convenhamos, a cabeça geralmente está a quilômetros de distância dali, né? Fica só divagando. E a grande provocação do nosso material é justamente essa. O que acontece quando a gente entrega o volante para quem está aprendendo. Pois é, o que acontece na prática? Olha, o que acontece é um choque de realidade. Porque esse modelo do táxi que você falou, ele é o retrato puro da educação formal de fábrica. Uhum. E aqui, vale uma correção histórica muito importante que as nossas fontes trouxeram. Existe um mito, sabe, de que essa necessidade de aprendizagem ativa é uma invenção recente. Ah, tipo uma resposta para a geração do TikTok, que tem o cérebro acelerado. Exatamente isso. Muita gente acha que é por causa dos vídeos curtos, mas não é. O termo em si, ele foi cunhado lá na década de 1930, por um professor inglês chamado H.W. Revans. Gente, 1930. Pois é. Naquela época, o sistema educacional era desenhado para alimentar linhas de montagem industriais, né? O sucesso era medido pela obediência, pela repetição e principalmente pelo silêncio. Ou seja, se a sala estava em silêncio, era a prova de que o sistema estava funcionando e ninguém questionava o processo ali. Exato. Mas o Revans, ele já tinha notado que esse modelo preparava engrenagens, sabe? Não solucionadores de problemas. Nossa, que forte isso. E hoje, a ciência moderna e a neurobiologia dão o diagnóstico exato dessa falha. Isso está muito bem ilustrado nas fontes através daquela pirâmide de aprendizagem do William Glasser. Ah, essa pirâmide é fascinante, eu sou suspeita para falar. O que ela revela, na prática, sobre, o esforço do nosso cérebro? Bom, ela mede basicamente a retenção de conhecimento. E lá no topo da pirâmide, na zona passiva... Que é aquela de só ler ou escutar um monólogo, né? Isso. Ler, ver uma exposição gráfica. A retenção nessa zona varia entre míseros 10% e 20%. É muito pouco. Caramba. É quase nada. E isso acontece porque o cérebro está usando vias neurais que são muito estreitas. O esforço cognitivo de só receber dados não sinaliza para o cérebro que aquela informação é vital para a sobrevivência. Entendi. Aí ele
simplesmente descarta, né? Para economizar energia. Rapidamente, joga fora. Tá. E quando a gente inverte isso e desce para a base da pirâmide, como que ficam os números? Tá para até 95%. 95? Nossa, Uhum. isso rola quando o indivíduo precisa, tipo, debater um conceito, aplicar a teoria na prática ou o nível máximo, que é ensinar o que ele aprendeu para outra pessoa. O que faz muito sentido neurologicamente, né? Porque para ensinar algo, o cérebro não pode só repetir um texto como um papagaio. Não, de jeito nenhum. Ele precisa sintetizar a ideia, criar uma lógica estruturada e ainda antecipar as dúvidas de quem está ouvindo. É um super exercício. Exatamente. O nível de processamento é outro. Mas aqui, eu confesso que fiquei com uma dúvida bem pragmática quando eu estava lendo. E até um pouco cética, sabe? Pode falar. Voltando lá para a nossa metáfora do táxi, se a gente pegar pessoas que passaram, sei lá, 15, 20 anos no banco do passageiro e, de repente, a gente joga a chave na mão delas, a tendência natural não é que elas batam o carro na primeira esquina? Tipo, isso não gera um caos absoluto na sala de aula ou no treinamento lá da empresa? Olha, essa é, sem tirar nem pôr, a maior barreira para a implementação real das metodologias ativas. Tem um pânico institucional, sabe, da perda de controle. Imagino, os professores devem ficar apavorados. Sim, mas tem um paradoxo essencial aqui que as fontes fazem questão de esclarecer. Entregar o volante não significa abandonar o veículo e deixar o aluno à deriva. Ah, a figura de quem ensina não desaparece, então. Não, ela só se realota. O professor sai daquela posição de motorista e senta no banco do carona. Ele assume o papel de navegador, sabe? De mentor. Então, essa ideia de que o professor perde a autoridade é uma ilusão. Ele só redistribui a responsabilidade da viagem. Perfeito. É bem isso. E essa realocação muda radicalmente como o sistema lida com o fracasso. Como assim? No modelo tradicional, aquele de provas e notas rigorosas, o erro é um atestado de incompetência, né? É algo punitivo. Você errou, você é ruim. E toma uma nota baixa para aprender. Exato. Já no modelo ativo, quando o estudante inevitavelmente bate o carro, porque ele vai bater ao tentar resolver sozinho, esse erro vira um dado empírico. É como se fosse uma coordenada no GPS mostrando onde a rota precisa ser recalculada, então? Isso. O professor deixa de dar a resposta pronta ali na boca e passa a arquitetar as perguntas certas para o estudante encontrar o caminho de volta. Nossa, genial! Bom, entendido esse conceito, eu acho que a gente precisa olhar para a arquitetura disso. Porque as fontes indicam que essa nova dinâmica de poder, ela não opera no vácuo, né? Com certeza não. Ela exige um ecossistema muito bem estruturado para que esse atrito não vire uma bagunça completa. Como que se estrutura esse cérebro ativo no ambiente de aprendizado? Bom, a estrutura ela se apoia em 3 movimentos de aprendizagem que são fundamentais. E detalhe, nenhum deles pode ser pulado. Tá, quais são? O primeiro é o movimento individual. É aquela etapa da descoberta solitária, sabe? O momento de introspecção em que a pessoa tem o primeiro contato com o tema. Levanta as próprias hipóteses, né, e tenta conectar aquilo com o que ela já sabe. Exatamente. É a preparação do terreno. E depois, a gente entra no movimento grupal, que é onde a mágica realmente acontece. Ah, o momento do debate. E isso é o espaço de atrito e validação com os pares. Quando um estudante apresenta a hipótese dele para um colega e o colega discorda, O cérebro entra em choque, né? sim, ele é forçado a reavaliar as próprias premissas. E essa fricção social cria umas conexões sinápticas muito mais robustas. E aí, finalmente, a gente tem um movimento orientado. Que é onde o mentor entra para amarrar as pontas soltas, imagino. Exato. Se a gente deixar o processo parar no movimento grupal, tem um risco grande de o grupo inteiro consolidar uma premissa errada, né? Verdade, a famosa ignorância coletiva. Pois é. O movimento orientado é a intervenção cirúrgica do educador. É ele validando os acertos e corrigindo rotas com base na experiência. E o material também elenca 4 pilares que são inegociáveis para sustentar tudo isso, né? Sim, são eles. O protagonismo real do estudante, a mediação facilitadora do professor, uma linguagem acessível que conecte o tema ao cotidiano e a integração tecnológica. Peraí, vamos pausar nesse pilar da tecnologia? Opa, vamos lá. Porque isso sempre traz um certo desconforto. Se a gente olhar para o mercado hoje, a inteligência artificial,
já consegue corrigir redações em milissegundos. É muito rápido. Ela detecta padrões de deficiência cognitiva, sugere planos de estudo personalizados. Tem IA que gera vídeo explicativo sob demanda hoje em dia. Além de tudo, né? Pois é. E, sendo bem franca aqui, essa revolução tecnológica não está empurrando a figura do professor para a obsolescência. O risco não é um educador virar só um técnico de TI que ajuda a ligar o tablet da galera. Essa é uma preocupação muito recorrente, mas a análise neurobiológica que está nas nossas fontes aponta exatamente para o lado oposto. Sério? Por quê? Porque a tecnologia, ela processa dados de uma forma brilhante, claro, mas ela é completamente cega para o contexto emocional. Cega para o contexto. Como assim? Dá um exemplo. Imagina que um algoritmo analisa uma prova de matemática. Aí ele conclui, o aluno errou a equação X, logo ele precisa de mais exercícios do tipo X. Uma lógica bem fria. Fria e direta. Mas a máquina não sabe por que aquele erro aconteceu de verdade. Ela não consegue ler a linguagem corporal e perceber, se o erro ocorreu por falta de autoconfiança. Ou por pavor de errar em público, né? Exato. Ou até se o aluno não dormiu direito porque está com os problemas graves em casa. É como se a máquina visse os sintomas super bem, mas ignorasse totalmente a doença invisível por trás daquilo. Precisamente. A tecnologia é o motor de alta performance que vai tirar das costas do educador aquele fardo burocrático, chato de só ficar repassando fatos. Uhum. Mas a bússola moral e empática, ela é estritamente humana. Só um mentor humano consegue criar um ambiente de segurança psicológica para que o aluno arrisque errar. A tecnologia é só ferramenta. O professor é a âncora emocional. Nossa, muito bom isso. Bom, com a teoria e o papel do educador tão bem redefinidos assim, eu acho que é a hora de a gente abrir a tal da caixa de ferramentas, né? Vamos lá, a parte prática. As nossas fontes detalham as 9 práticas de ativação que ancoram essa revolução. E parece que tem um movimento natural na forma como elas são aplicadas. Tem sim. A primeira barreira que precisa ser quebrada logo de cara é a do tempo e do espaço. E é aí que entram o ensino híbrido e a famosa sala de aula invertida. Essa inversão me chamou muito a atenção. Como ela funciona neurologicamente? A sala de aula invertida resolve um dos maiores gargalos que a gente tem: a sobrecarga da memória de trabalho. Que é quando o cérebro não aguenta mais informação. Isso. No modelo tradicional, o professor passa 1 hora inteira despejando teoria complexa sem parar, a memória de trabalho do aluno lota, o cérebro entra num estado de estresse cognitivo e simplesmente desliga. Trava total. E o que a inversão faz de diferente? A inversão manda essa teoria densa para casa, geralmente num formato de vídeo. Ah, onde o aluno tem o controle remoto. Exatamente. Ele pode pausar, respirar um pouco, voltar ao vídeo e ouvir de novo no ritmo dele. E o melhor, sem aquela vergonha de ter que levantar a mão e parar a turma inteira para fazer uma pergunta. Esse é o pulo do gato. Porque o que essa prática faz, na verdade, é liberar o tempo mais valioso de todos, que é aquele tempo presencial, sincronizado ali com o professor e com os colegas, para o debate, para tirar dúvidas profundas e para a aplicação. Fantástico. Junto com isso, a gente tem a pesquisa de campo, que faz com o espaço físico exatamente o que a inversão faz com o tempo. Tipo, tirar o aprendizado daquele ambiente estéril, super controlado da escola. Isso. E joga o aluno no mundo real, que é muito mais ruidoso e imprevisível. Tá, então se a teoria densa vai para casa e o tempo de sala de aula fica livre, o que a gente coloca lá dentro para ocupar a mente dessa galera? É aí que entram 2 conceitos que muita da gente confunde. Parece a mesma coisa, mas a mecânica é diferente. A aprendizagem baseada em problemas, o famoso PBL, e a aprendizagem baseada em projetos. Eu mesma confundi lendo. Qual é a linha que separa os dois? A diferença está no foco do resultado final. O PBL, que é focado em problemas, ele joga um dilema bem complexo no colo da turma. Geralmente é algo sem uma única resposta certa, sabe? Tipo um desafio ético ou um problema social. Entendi. O foco é mais na jornada, no debate. Exato. O foco é todo no processo de investigação e no debate interdisciplinar profundo. Já a aprendizagem baseada em projetos, ela vai um passo além na tangibilidade. Ela exige algo que dá para pegar. Exige um produto final real.
No fim do processo, a turma tem que entregar, sei lá, o protótipo de um aplicativo, um plano de negócios estruturado ou uma campanha ambiental pronta para rodar. Sabe que, pensando nessa mecânica de projetos, me veio uma analogia muito forte com aquelas escape rooms. Aquelas salas de fuga com enigmas? Isso! Imagina, o professor pega a turma, tranca numa sala imaginária, dá o desafio central e simplesmente esconde o manual de instruções. Vai bem isso mesmo. A galera precisa investigar, tentar abrir um cadeado, falhar, lidar com a frustração absurda de uma teoria que parecia boa, mas não deu certo, e ficar debatendo até achar a saída. Uhum. Mas sendo bem realista, isso não gera um nível de frustração que pode paralisar quem está aprendendo? Porque tem gente que precisa de um passo a passo para não entrar em pânico. Tem. E é justamente por isso que, na neurobiologia, a gente chama esse estresse controlado de dificuldade desejável. Dificuldade desejável. É, retirar o manual de instruções não é sadismo do professor, sabe? É o processo necessário para forjar resiliência. Quando a gente entrega as respostas prontas de bandeja, a gente atrofia a capacidade do cérebro de tolerar a incerteza. Nossa, faz todo sentido. Essa sua analogia da escape room intelectual, ela simula as condições reais do mercado de trabalho. Pensa bem, nenhuma empresa contrata alguém só para ler o gabarito no final do livro, né? Óbvio que não. Contratam a pessoa para descobrir o que fazer quando o livro inteiro começa a pegar fogo. Exatamente. Lidar com a frustração antes de acertar é o que solidifica aquele aprendizado para o longo prazo. Mas, para equilibrar essa panela de pressão aí da frustração, as fontes também trazem outro conjunto de metodologias que eu até chamaria de um hackeamento da neuroquímica. Que é uma parte fascinante. Muito. E aqui entram a gamificação e a ludicidade. Eu confesso que por muito tempo eu achei que eram sinônimos, tipo a mesma coisa. Mas o material é enfático ao separar as duas. Sim, é uma confusão bem comum e até perigosa, viu? Então me explica. Se gamificação não é só transformar a aula numa brincadeira qualquer e distribuir estrelinha para quem acerta, o que é? A gamificação pega emprestado o design estrutural dos videogames para hackear o sistema de recompensa do cérebro. Hackear a recompensa. Pensa em como um jogo funciona. Ele te propõe um desafio que está um pouquinho além da sua habilidade atual, te dá um feedback imediato se você acertou ou errou, e permite o erro sem destruição total do seu progresso. Você só perde uma vida, não o jogo todo. Isso. E ao estruturar a aula em fases, níveis e missões com recompensas claras, a gente gera picos controlados de dopamina no aluno. E a dopamina cria um foco e um engajamento que é quase viciante na hora de resolver o problema. É aquela sensação de game over, vou colocar mais uma ficha e tentar de novo com o que eu acabei de aprender, né? Exatamente. A falha vira motivação. Tá, e a ludicidade? Onde que ela entra nessa história se ela não é o jogo em si? A ludicidade, ela atua mais na redução de danos químicos. A gente usa dinâmicas que trazem leveza, sabe? Humor, movimento físico para a sala. O objetivo neurobiológico da ludicidade é baixar drasticamente os níveis de cortisol. Que é o hormônio do estresse, né? Isso mesmo. Um cérebro encharcado de cortisol levanta uma barreira que a gente chama de filtro afetivo. Nada entra ali. A pessoa trava. Trava. A ludicidade vem e relaxa o sistema nervoso. Ela diz para o cérebro, ei, você está seguro aqui. Isso permite que a informação penetre sem encontrar resistência. Genial. Então, a gamificação injeta a dopamina para focar e a ludicidade drena o cortisol para não travar. Resumiu perfeitamente. E para amarrar essas 9 práticas todas, as fontes citam o storytelling, né? As narrativas. Que é a arte de usar essas narrativas para ancorar fatos super secos em gatilhos emocionais. Afinal, a gente lembra de histórias, mas esquece estatísticas rapidinho. É o jeito como a gente evoluiu para aprender, né? Com certeza. E por fim, os seminários e os fóruns, somados ao famoso aprender fazendo, o mão na massa, que obriga a pessoa a externalizar e defender a ideia dela. É um mosaico brilhante. É completo. Só que, dá um trabalho hercúleo planejar tudo isso, né?
Transformar a educação passiva nessa escape room gamificada que a gente falou exige muita energia do educador. O que justifica todo esse esforço no fim do dia? O resultado, né? A metamorfose do estudante. Nossas fontes catalogam 12 vetores de impacto dessa transformação toda. E quais são os principais? Vai desde o aumento absurdo da autoconfiança até a melhora da empatia pelo trabalho em equipe e, claro, um salto gigante na capacidade de pensamento crítico. Uhum. Mas o verdadeiro troféu de ouro de toda essa jornada é a conquista de uma competência central que a gente chama de aprender a aprender. Ah, o aprender a aprender. Sabe que se a gente expandir um pouco a lente, saindo lá da escola ou da empresa e olhando para o mercado global, O que você vê? quem domina essa competência do aprender a aprender é basicamente a vacina mais eficaz do mundo contra a irrelevância. Sem dúvida. A gente vive num cenário onde a inteligência artificial, a automação, enfim, as novas ferramentas estão apagando profissões e criando novas demandas a cada, 6 meses. O ciclo está muito rápido, e se o sistema educacional focar só em passar o conhecimento técnico daquele momento, ele vai formar profissionais que já nascem obsoletos. Triste, mas real. Pois é, o que as metodologias ativas fazem é moldar a neuroplasticidade da pessoa desde cedo para ela habitar o que a gente pode chamar de desconforto perpétuo. Desconforto perpétuo, adorei o termo. Porque pensa num indivíduo que passou a vida toda investigando hipóteses, colaborando em projetos, lidando com aquela frustração de errar a rota. Essa pessoa não congela de medo quando o mercado muda? Ela já está acostumada a não ter o manual, né? Ela só aplica o próprio método e se reinventa. Exato. E o nível de urgência para aplicar isso é tão grande que, olha, deixou de ser uma discussão teórica de educador ou um luxo daquelas escolas inovadoras super caras. Virou regra geral, né? O material destaca muito o endosso institucional da BNCC. A Base Nacional Comum Curricular. Isso, que é a espinha dorsal normativa da educação aqui no Brasil. E a BNCC não sugere essas metodologias como opcionais, tipo, se der, você faz. Ela exige que a aprendizagem seja baseada no protagonismo do aluno e na resolução de problemas reais. E sabe por que a BNCC traz essa exigência? Porque ficou óbvio para todo mundo que a padronização absolutista falhou. Aquela resposta engessada para todo mundo, né? A nossa sociedade é muito plural. As culturas regionais são vastas demais. E as mentes das pessoas operam em ritmos muito diferentes para que uma única resposta escrita no quadro funcione para a turma toda. Não tem como. Não tem. Aplicar metodologias ativas diversificadas permite que o professor respeite as origens e a vivência de cada um. Isso prova que o modelo ativo não é um modismo pedagógico passageiro, sabe? É a nova regra do jogo. É a gramática obrigatória da educação contemporânea. Seja no ensino formal, na escola, ou lá na capacitação corporativa da empresa. Bom, a gente percorreu um caminho denso e fascinante hoje. Desconstruímos a mecânica inteira de como o conhecimento é forjado ativamente. Desde lá da gestão da carga cognitiva em casa, com a aula invertida, até as estratégias neuroquímicas de baixar o cortisol e aumentar a dopamina na sala de aula. Mas, analisando tudo isso, tem uma reflexão que pulsa forte nas entrelinhas desse material e que extrapola os muros das escolas e empresas. É o momento da gente conectar toda essa teoria com o impacto no nosso dia a dia, fora da sala de aula. Exato. A provocação que eu deixo para quem está ouvindo a gente é a seguinte: se ficou provado pela neurociência que o único caminho real para o crescimento intelectual é assumir o protagonismo, suportar a fricção das ideias contrárias e rejeitar aquela informação já mastigada, Onde a gente quer chegar com isso? o que aconteceria se a gente aplicasse essa mesma postura implacável ao nosso consumo de informação no dia a dia? Nossa, isso é um tapa na cara. Porque pensa bem, a gente passa horas rolando feeds de redes sociais, consumindo manchetes, vídeos curtos, e a gente faz isso com a mesma passividade daquele aluno sentado na cadeira dura de madeira. Só olhando a paisagem passar pela janela do táxi. Perfeito, só que no celular. A grande reflexão que a gente deixa é: como seria se a gente usasse a pesquisa de campo e o pensamento crítico com o que aparece nas nossas telas, duvidando sempre da resposta fácil,
sabe? Investigando a fonte daquela manchete escandalosa. É sair do banco do passageiro na nossa própria vida digital. Isso. Talvez, ao internalizar de verdade essa habilidade de aprender a aprender, a gente possa finalmente deixar de ser passageiros adormecidos nessa era de tanta desinformação. Fica aí o convite para manter a curiosidade sempre acesa, né? E investigar sem medo do atrito. E, claro, assumir a direção da própria jornada intelectual de uma vez por todas. Muito bem dito. Gente, muito obrigada pela companhia em mais essa análise. Valeu, pessoal. Foi um papo excelente. E a gente se vê, ou melhor, se escuta, na nossa próxima exploração aprofundada. Até lá!